No vídeo anterior, a secretária Kim achou seu currículo no meio de vários outros melhores na casa do vice-presidente e o questionou se ele teria a contratado por algum motivo específico ou se já a conhecia antes. No entanto, o homem negou e falou que foi simplesmente por ela ser Missol. A secretária Kim sempre achou estranho quando ela havia iniciado na empresa e o seu superior mandou que ela se candidatasse à vaga. No começo, a mulher pensou que não seria selecionada e foi uma surpresa quando descobriu que sim. Essa dúvida sempre esteve em sua mente, a razão de ter sido escolhida e no meio da situação em que ela ainda pensa que Yong-jun seja o garotinho que protegeu quando foi pega. Apesar de terem lhe dito ao contrário, Missol fica mais confusa ainda. Ela deve acreditar na razão ou na sua intuição. Mais tarde, quando está se despedindo, o vice-presidente pergunta se a conversa que a mulher teve com o seu irmão se foi boa e esclarecedora como ela esperava. A secretária Kim diz que sim, e quando Yong-jun toca no assunto de dizerem que tudo isso aconteceu por ele ter abandonado Sung-yoon no lugar, apesar de não se lembrar de nada, Missol responde que está tudo bem, eles eram crianças e que se ele não se lembra é por ser melhor assim. A mulher confessou que ainda não assimilou que Sung-yoon era aquele garotinho e isso é um pouco estranho para ela. A secretária Kim foi embora e vemos que na verdade Yong-jun não falou a verdade para ela, já que ao voltarmos no passado, foi o homem quem pediu para que o superior dela a mandasse se candidatar para secretária e quando ele se apresentou para a mulher na primeira vez, já sabia quem ela era. No dia seguinte, Missol foi conversar com o presidente Park sobre o que descobriu, que não foi o vice-presidente que foi pego quando criança, mas sim seu irmão mais velho. O homem comenta que a secretária Kim parece estar desapontada com essa informação, contudo ela tentou explicar que não é nada disso e que gostaria que esse assunto ficasse apenas entre os dois. Ao longo da manhã, Missol recebeu uma ligação, a convidando para almoçar e antes de aceitar, avisou o vice-presidente para que ele não a esperasse para comer e disse que Jia o acompanharia na reunião, até para ela ir se acostumando com a demanda. No almoço, Sung-yoon a questiona o que ela queria fazer quando o encontrasse e a secretária Kim explica que não tinha nada em mente, apenas queria o achar. Ela não pretendia namorar e se casar com ele, como o homem está pensando. Apesar disso, o garotinho que ficou preso com ela não deixou de ser o seu primeiro amor, mas depois de muitos anos não quer dizer que vão ter algum envolvimento. Quando o encontro está acabando, os dois acabam esbarrando no vice-presidente do lado de fora do estabelecimento. O homem pede para conversar a sós com seu irmão, então Missol se retira. E a conversa dos dois não passa de provocações sobre quem irá conseguir ficar com a mulher no fim. Entretanto, no carro, Yong-jun descobre que mais tarde a secretária Kim vai se encontrar novamente com o irmão mais velho dele, e os dois irão até onde aproximadamente teria acontecido o sequestro. Então o homem pede para que a mulher não vá, pois há coisas que podem a machucar ao relembrar, mas ela bate na tecla que quer descobrir certas coisas, independente do que isso lhe causará. E vemos que Jia ainda tem que lidar com Guinam. O homem está a cuidando para que ela não abra a boca sobre a situação financeira dele, e assim, ele vai ir em um workshop em que o pessoal do escritório central irá, o que não é nada legal, já que o homem a deixa tensa com toda essa observação. Voltando a Missol, ela se encontra com Sung-yeon após o trabalho, e o homem vai a buscar com o veículo dele. O vice-presidente acabou cancelando seus compromissos e convidando o presidente Park para o acompanhar e ouvir os seus desabafos. No caminho do local, vemos que o seu amigo é ótimo em proteger os seus sentimentos, pois quando enxerga Sung-yeon conversando com a secretária Kim do lado de fora do carro, fecha os olhos de Yong-jun para que ele não veja e fique com raiva. Enquanto isso, quando estão na área parecida com a que ocorreu o crime, Missol fala das poucas coisas que lembra, como quando o garotinho pegou a sua mão quando eles fugiram e a levou até a casa dela. A secretária Kim chamava esse garotinho de Opa, que é o jeito que eles se referem na Coreia a um irmão mais velho ou a um amigo mais velho que é muito próximo e em relacionamentos amorosos pode ser usado para se referir ao seu namorado. Sung-yeon pede que ela comece a lhe chamar assim,
para que o ajude a se lembrar de algo mais daqueles terríveis dias. Na próxima cena, vemos o presidente com Yoshiki. O homem fala que ele precisa criar coragem e se declarar para Miso, para que ele não a perca para o irmão mais velho dele. E os dois devem parar de ficar somente flertando. O presidente Park também revela saber que Young-jun usava a desculpa que era seu primo para pedir conselhos. Voltando a Miso, ela entregou para Sung-eun um diário que ela tinha feito para o garotinho quando ela era pequena, falando sobre seu dia a dia e algumas lembranças do que aconteceu quando foram pegos. De repente, isso irá o ajudar a se lembrar. O homem fala algumas coisas que podem soar um pouco estranhas, como ser grato ao Young-jun por ter o abandonado e ele ter sido sequestrado por causa disso, pois no fim conheceu a mulher. O sentimento dela em relação a isso não parece ser esse. Na minha opinião de telespectadora, ele está romantizando muito um trauma, tanto que a secretária Kim fica meio que surpresa ao ouvir essas palavras. Mas não mais do que Young-jun quando Sung-eun a leva ao encontro do vice-presidente e ao se despedirem, ela usa a palavra opa. Young-jun e Miso começam uma conversa em um estabelecimento, que meio que parece uma discussão. O homem diz para ela que deve enterrar as suas memórias que ela está lutando para se lembrar, para que não viva no passado. E diz que isso chateia o homem que ela está flertando. No caso, ele. Young-jun deixou a secretária Kim sem palavras e quando foi se despedir dela, disse que antes tinha proposto que a mulher se casasse com ele, por não querer que ela se demitisse. Mas agora o homem realmente gosta dela e quer construir algo. No entanto, Miso fala que acredita que agora não seja o melhor momento para começar um relacionamento e o dispensa. No dia seguinte, o grupo do escritório se junta para todos irem em um veículo para o workshop. Guinam foi quem teve prejuízos nessa viagem, pois Serra tentou o agradar dando comida em sua boca e acabou deixando cair molho no único terno que o homem tem. E Miso acabou descobrindo algo com seus colegas, que ao convidar alguém para comer lamen, seria uma forma de deixar indiretamente dito que você quer seduzir essa pessoa. Então a secretária Kim começa a sentir vergonha lembrando das vezes em que ela chamou o vice-presidente para comer o prato. Mais tarde, o grupo decide que irá se divertir e Miso fala que deveriam fazer isso mesmo, pois a programação era apenas algo para entregar para a empresa. Na verdade, eles estão ali para se divertir. No entanto, quando saem de casa, se deparam com Young-jun no local, o que é uma surpresa para todos, inclusive para a secretária Kim. E infelizmente agora todos terão que trabalhar, seguindo o que havia na programação. Certo momento, o vice-presidente acaba revelando para Miso que o verdadeiro motivo dele estar ali é para que no final do workshop os dois parem de flertar e virem namorados. Na próxima cena, vemos que o grupo acaba fazendo uma caça às fitas formado por casais. Claro que o vice-presidente ficou com a secretária Kim e depois eles foram se dividindo. O vencedor ganhará um tablet que Young-jun adicionou ao prêmio e um cartão presente. Guinam é quem mais está determinado a ganhar, não que ele precise tanto do aparelho, mas o vendendo ele garante uma boa quantia que ele não estava esperando. Contudo, a sua dupla de IA não entende a importância disso para ele. Enquanto isso, Miso recebeu uma ligação de Sung-eun enquanto estava com o vice-presidente, então Young-jun decidiu pegar o celular e responder que a secretária Kim está ocupada no momento. O vice-presidente decidiu que irá lidar com o que estava por vir com essa curiosidade de sua amada por querer saber do passado e que irá superar tudo isso, assim os dois poderão ficar juntos como um casal. Então a primeira coisa que a mulher quer saber é a razão dele ter a empurrado quando estavam prestes a se beijarem, e o homem é sincero. Ele fala que ao fechar os olhos de vez em quando Young-jun enxerga o fantasma de uma mulher querendo pegar, e isso o assusta. Contudo, como a secretária Kim estava começando a ficar preocupada e perguntar se aconteceu algum trauma na vida dele, o vice-presidente faz uma brincadeira, como se estivesse vendo o fantasma naquele momento para descontrair. Assim que os dois voltam para casa, todos do grupo já estão na mesa, jantando, e quando vão fazer mais carne para eles, o alimento já havia acabado, então só resta para comer lamen, e apesar de Miso estar com muita vontade de comer um churrasco, tem que se contentar com a massa. No dia seguinte, Young-jun abandona o workshop para fechar
deixar com uma marca grande na empresa, e em vez de levar a secretária Kim consigo, ele diz para ela aproveitar o lugar com o restante do grupo e descansar. Entretanto, se ela quiser ir para a casa dele mais tarde, terá um presente a esperando, e Mi-soo confirma que irá. Na próxima cena, vemos que o homem está planejando fazer um churrasco em seu jardim para saciar o desejo de sua amada, e convida o presidente Park para ir junto a ele no mercado. No entanto, no fim das compras, Young-jun dispensou o seu amigo, que achou que participaria no churrasco e ficou um pouco chateado com isso. Mais tarde, Mi-soo chega na casa do vice-presidente e adora a surpresa. Contudo, eles acabam tendo que comer pizza no fim, pois como era a primeira vez de Young-jun cuidando de uma carne, ele acabou deixando todas queimarem. Em certo momento, o homem vai limpar o rosto de sua amada e quando se aproximam, parece que um beijo está prestes a acontecer. Mas infelizmente, ao fechar os olhos, Young-jun se lembra daquela mulher e não consegue ir adiante. A situação fica cada vez mais complicada quando o presidente Park aparece os pegando daquele jeito e envergonhada, a secretária Kim se despede e vai embora correndo. No dia seguinte, Mi-soo acaba pegando o elevador junto a Yoo-sik e ela tenta explicar para ele que nada está acontecendo entre ela e o vice-presidente. Ao mudar de assunto, a mulher pergunta se o presidente Park já reparou que Young-jun tem uma cicatriz em um tornozelo. E Yoo-sik responde que na verdade o homem tem nos dois, pois quando eram mais novos e estavam se arrumando no vestiário, ele acabou percebendo. O presidente Park comenta que do jeito que elas são, é como se ele tivesse sido amarrado ou algo assim. Ainda explica que quando se aperta muito com uma corda ou outra coisa, ali abaixa a concentração de sangue que pode deixar marcas no futuro. O homem até pensou que quando a secretária Kim comentou sobre o sequestro, que Young-jun poderia ter sido uma das crianças. Contudo, assim que a mulher lhe contou sobre o irmão mais velho dele, Yoo-sik descartou essa possibilidade. Cortamos para a cena para vermos Serra apagando uma pequena gafe no escritório. A secretária do presidente Park levou para o escritório central alguns macarons e como a mulher não estava presente, deixou 3 em cima da mesa dela. Assim que Serra chega, pergunta aos seus colegas quem que lhe deixou aquele agrado e um deles comenta que uma pessoa que gosta muito dela. Logo, a mulher imagina que seja o motorista e secretário do vice-presidente, o Sr. Yang. Então ela manda uma mensagem para ele agradecendo e dizendo que irá apreciá-los. Passa um tempinho e Serra acaba descobrindo que foi a secretária de Yoo-sik. Sendo assim, ela fica toda desconcertada e com vergonha do que mandou para o homem. Ji-ah também tem que lidar com uma coisa. Ela e Guinam ganharam na corrida das fitas, então a mulher vai até ele para entregar os prêmios. E o homem é desagradável como de costume, falando que ela está sendo injusta de ganhar um, pois foi ele quem encontrou 2 das 3 fitinhas, então merecia mais coisas. Guinam também diz que quando ela pedir comida em casa para levar para ele a metade, assim não seria desperdício. Na próxima cena, Sung-yeon conta para sua mãe sobre ter descoberto que Mi-soo estava com ele durante o trauma de sua infância, e a mulher fica surpresa, pois quando eles foram chamados na delegacia, o garoto estava sozinho. Então a Madame Choi decidiu ligar para a secretária Kim e pedir para que ela fosse até a sua casa. No lugar, a mulher pediu para que Mi-soo contasse com detalhes do que se lembra, e a secretária Kim fala um pouco sobre o lugar. E como um garoto que estava lá antes dela, um pouco mais velho, a confortou quando sentia medo. A Madame Choi pergunta se ele não sentiu frio naquele lugar, pois o garoto, que agora é um homem, é muito sensível ao frio. A mulher conta que seu filho estava vestindo um cardigan feito pelo seu amigo designer especialmente para o garoto. Ele foi o único que ganhou algo assim, além dos filhos do próprio designer. Mi-soo pergunta para ela como que Young-jun chegou a perder as memórias de sua infância e descobre que isso aconteceu no período em que rolou o crime. O garoto estava um dia tomando café e simplesmente desmaiou. Logo que acordou, disse que não se lembrava de mais nada. Em seguida, Sung-yeon aparece dizendo que irá acompanhá-la até a saída, só irá se trocar primeiro, e a mulher repara que não há cicatrizes nos tornozelos dele como no do irmão. Do lado de fora, Sung-yeon diz
que está ansioso para que o inverno chegue, já que ele ama o frio, e isso é mais uma coisa que a secretária Kim acha estranho, pois a mãe dele acabou de dizer que o seu filho que foi pego era sensível ao frio. A mente de Mi-soo está cada vez mais confusa e apontando que Yong-jun era criança com ela naquele lugar horrível, mas o homem negou todas as vezes que ela perguntou. Falando no vice-presidente, os dois se desencontraram na casa dos pais dele. O homem foi até lá para buscar, no entanto a secretária Kim já tinha ido embora. Yong-jun acabou encontrando o diário que ela havia dado para o irmão mais velho dele, e com isso algumas lembranças começam a voltar para ele. Mais tarde, o vice-presidente vai até a casa de Mi-soo. Ele queria vê-la e também entregar uma caixa cheia de balas de caramelo, para compensar que mais cedo o homem havia comido a última dela. No dia seguinte, chegou o evento da inauguração do Centro de Artes da empresa de Yong-jun, e a palestra em que o seu irmão irá se revelar como o escritor Morpheus. Enquanto está acontecendo essa palestra, Mi-soo observa quando o vice-presidente entra no auditório e quando se levanta para ir ao encontro dele, Sung-yeon, que estava sendo entrevistado, fala que recentemente reencontrou seu verdadeiro amor e que irá se dedicar para protegê-la, assim como fez quando eram pequenos e passaram por um momento difícil juntos. Após receber essa declaração de amor, Mi-soo vai atrás do vice-presidente que saiu do local depois de ouvir as palavras de seu irmão mais velho. A secretária Kim diz para Yong-jun que as coisas que Sung-yeon disse e quando ele viu mais cedo o homem pegando em sua mão, tudo foi um mal-entendido. Ela quer deixar as coisas claras para que o vice-presidente não entenda errado e acabe se afastando. Então Mi-soo revela que gosta dele, então o homem a puxa para um abraço e em seguida está prestes a lhe dar um beijo, quando se lembra daquela mulher novamente, mas dessa vez a secretária Kim não vai ir para casa na vontade e ela se aproxima para dar um beijo nele, assim quebrando o trauma de Yong-jun, que não para mais de beijar a sua namorada. Depois, Yong-jun leva Mi-soo em casa e faz novamente o pedido de casamento a ela. No entanto, agora acrescenta que ela deve aceitar assim que possível. No dia seguinte, aconteceu algo que nunca havia rolado antes. O vice-presidente ficou tão relaxado que as coisas entre ele e a secretária Kim estão dando certo, que acabou dormindo em uma reunião e, aproveitando isso, o presidente Park a chamou para ver algo engraçado. Apesar de estar adormecido, o homem responde tudo o que é perguntado, mesmo assim. Ao longo do dia, Yong-jun percebeu que não se sente confortável agora namorando com Mi-soo, que ela faça as coisas de antes, como servir a sua água, preparar os seus lanches e etc. Então pede que, para não se tornar um namorado ruim, que ela não faça nada além de seus verdadeiros deveres de trabalho como secretária. Já hoje não é um bom dia para o nosso querido presidente Park. Enquanto ele estava indo para uma reunião, acabou vendo a sua ex-esposa na rua sorrindo com um outro homem, e isso abalou Yoshiki, que ainda tem sentimentos por ela. Perto de acabar o expediente, Mi-soo pede para o vice-presidente não fazer mais tratamento especial com ela, pois estar à frente dele sempre o cuidando para ficar confortável com tudo foi seu trabalho durante 9 anos. Pedir para que agora ela pare não faz com que a mulher se sinta bem. A conversa entre eles acaba deixando o relacionamento dos dois um pouco abalado, pois foi a primeira discussão de casal entre eles. Enquanto isso, Jia acabou recebendo alguns tomates de presente de seu vizinho Guinam, como um pedido de desculpas pelo homem mais cedo ter pego o ventilador dela, achando que alguém tinha o colocado fora. Sendo assim, a mulher resolveu ser uma boa vizinha também, e lhe mandou metade da comida que ela tinha encomendado para comer. No entanto, assim que entregou para Guinam, se arrependeu, pois na hora o homem já reclamou dos sabores que ela pediu e disse as preferências que ele tem para a próxima vez. Voltando ao nosso lindo casal, à noite o vice-presidente vai até a casa de Mi-soo com a comida do restaurante que ela é acostumada a frequentar com as suas irmãs, e a secretária Kim agradece por ele ter ido à sua residência. Assim, os dois acabam fazendo as pazes. No entanto, um problema surge em seguida. As irmãs de Mi-soo aparecem no local e a mulher acaba escondendo seu namorado no armário para que elas não o vejam. Infelizmente, dessa maneira, o homem acabou escutando as coisas ruins que a sua namorada falava dele enquanto eles ainda não tinham um relacionamento amoroso, pois a secretária Kim disse que o vice-presidente esteve ali, por isso que havia 2 pratos na mesa. Sendo assim, as duas abriram a lista de coisas que o homem tem de defeito, e dentro do armário Yong-jun estava se contorcendo ouvindo tudo. Apesar de tudo que escutou, o vice-presidente, quando é liberado de sair do armário, fala que não consegue ficar brabo com a sua namorada,
namorada devido à beleza dela encantadora. No dia seguinte, a secretária Kim está fazendo seu trabalho quando recebe uma mensagem que a deixa nervosa. Sung-yeon vai a encontrar mais tarde para que eles possam conversar e ele se desculpar por ter feito uma declaração sem ter essa abertura da mulher. Antes de o responder, Mi-sol mostrou a mensagem para o seu namorado, que disse que ela deveria o encontrar e que confia nela. Então a secretária Kim diz que de qualquer maneira irá pôr um fim nessa situação com Sung-yeon. Vemos então o encontro dos dois. O homem não aceita muito bem o fim que Mi-sol está pondo no relacionamento deles. Ainda mais depois de descobrir que isso tem a ver com Yong-jun, então Sung-yeon começa a se exaltar. Contudo, o vice-presidente aparece no local, de repente por prever que o seu irmão iria agir assim, e diz para ele não perseguir mais a secretária Kim ou a incomodar. O homem fala que se o ver falando absurdos na frente da mulher mais uma vez, não irá deixar passar, por mais que seja uma pessoa de sua família. Na próxima cena, vemos que Yong-jun levou a sua amada para dar uma volta para eles esfriarem a cabeça, e o homem acaba pegando uma peça de roupa no carro para ela se esquentar. Mi-sol acabou comentando que a cor é muito bonita, então o vice-presidente decide contar que desde quando era pequeno, ele recebe peças feitas especialmente para ele de um designer, amigo de sua mãe. E nesse momento, a secretária Kim acrescenta mais uma coisa na sua lista de que acredita que o homem seja o garoto de sua infância. Os dois entram um pouco no carro para que Yong-jun possa descansar, já que estava bocejando, e com os seus pensamentos a mil, Mi-sol decide testar uma coisa, e o chama pelo nome que ela chamava o garotinho, já que ela se lembrou recentemente em um de seus sonhos, e é Seong-hyeon Oppa. Assim que a secretária Kim diz, o homem corresponde ao chamado e ela recebe a confirmação que esperava. Logo, Mi-sol bombardeia Yong-jun de perguntas, se o nome dele foi trocado, por qual razão ele correspondeu ao seu chamado. Entretanto, ele apenas diz que ouviu a voz dela e respondeu, como um hábito. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões nos comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curta e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!